Olá galera, essa é a segunda parte de Se Takemichi tivesse todas as habilidades do Yujiro. Espero que gostem e se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Após algum tempo todos estavam indo embora, inclusive Kiyomasa e os outros que estavam com ele, mas então Takemichi resolveu perguntar para ele como que ele fazia para conhecer o líder da Toman. E nessa hora Kiyomasa pegou um taco e foi em direção a ele, mas quando ele foi bater em Takemichi o taco se partiu ao meio. Todos os ficaram surpresos com aquilo, inclusive Takemichi, que mal sentiu dor, e os outros que estavam observando se perguntaram o que tinha acontecido. Aquilo não era para ser possível. E na hora que Kiyomasa, com raiva, largou o taco e tentou dar um soco em Takemichi, porém Takemichi defendeu o soco e segurou o braço de Kiyomasa e na hora o braço quebrou. E Kiyomasa gritou de dor, chamando os outros para ajudarem ele. E mesmo tendo toda a vantagem, Takemichi derrotou todos. Ele se perguntou o que tinha acontecido. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas preferiu ir embora. E novamente se encontrou com Hinata, onde prometeu que iria proteger ela. No dia seguinte Takemichi estava na escola conversando com os amigos dele e contou o que tinha acontecido. Eles não acreditaram muito, mas Takemichi achou compreensível. Nem estava acreditando direito, mas então ele viu dois garotos se aproximando deles, um alto e o outro baixinho. Até que o garoto maior perguntou se ele era o Takemichi. Takemichi disse que sim. E o garoto maior mandou que os outros fossem embora. Eles perguntaram para Takemichi se estava tudo bem, ele disse que sim. E então eles se apresentaram. Aqueles eram líder e vice-líder da Toman, Mickey e Draken. Seus nomes verdadeiros eram Sano Manjiro e Koen Ryuguchi. Takemichi estava surpreso com aquilo e preocupado com o que eles estavam fazendo ali. E então Mickey perguntou se Takemichi realmente tinha sido responsável por bater em Kiyomasa e os outros. E ele mesmo que com medo respondeu que sim. E então Mickey disse que gostou dele. E Takemichi perguntou como assim. E Mickey respondeu que lutas daquele tipo eram idiotas. E disse que daquele dia em diante Takemichi seria a patinha dele. Takemichi entendeu que aquilo era algo bom e apenas aceitou. Após alguns dias Takemichi estava na aula até que Mickey e Draken entraram na sala e chamaram Takemichi para sair. E Takemichi estava surpreso com aquilo. Como era possível ele entrar na sala daquele jeito? Mas ele apenas levantou e foi até que chegou no corredor, onde viu um monte de alunos no chão, parecendo que tinham sido espancados, até que Draken mandou que eles ficassem em fila como um tapete e passaram por cima deles. Até que na saída encontraram Hinata, que deu um tapa no rosto de Mickey. Na hora Takemichi pareceu que viu um fantasma e Hinata pegou no braço dele e o puxou. Mas Draken segurou no braço dela. E Takemichi, mesmo com medo, empurrou, e para a surpresa dele ele realmente conseguiu fazer ele soltar. Mas Draken foi andando até ele e perguntou quem ele achava que era. E Takemichi disse que não deixaria ninguém encostar nela nesse momento. Mickey falou que nenhum dos dois machucariam uma garota. E continuou andando. Na hora, Draken foi até ele novamente e Takemichi pediu desculpas, mas Draken falou que tudo bem. E então Takemichi continuou andando até Mickey depois de Hinata entender o que estava acontecendo. No final Takemichi, que tinha andado com Draken e Mickey, percebeu que Mickey não parecia um cara realmente mau, pelo menos não como no futuro. E também foi chamado para fazer parte da Toman. Takemichi ficou um pouco na dúvida sobre isso, mas acabou aceitando. Essa parecia uma das maneiras mais fáceis de impedir o encontro dele com Kisaki. No final eles se despediram e Takemichi foi andando até que passou por um cara que ele tinha a impressão que já tinha visto, mas ignorou. Depois ele combinou de estudar com Hinata na casa dela, e eles acabaram indo assistir fogos de artifício, e Takemichi acabou pensando em como aquilo estava sendo bom até que ele foi segurar a mão de Hinata, mas quando percebeu, ele acabou segurando a mão do Naoto e lembrou que aquele era o gatilho para ele voltar para o futuro. E então viu Naoto perguntando o que tinha acontecido e então ele contou. O que confirmou a teoria dele sobre a viagem no tempo de Takemichi.
Após isso ele contou sobre Mickey e sobre ele ter entrado na Tomahawk. Deixou Naoto extremamente irritado, mas acabou percebendo que até que isso não era tão ruim e acabaram decidindo que iriam atrás do Mickey para falar com ele. E acabaram descobrindo que um dos amigos de Takemichi tinha se tornado um dos gerentes da Toman. E então decidiram ir até o apartamento de Takemichi para tentar achar o número dele e tudo estava uma bagunça. Porém acabaram encontrando conseguiram ligar, e também conseguiu um endereço. Porém antes de irem Takemichi falou para Naoto que tinha algo importante para falar. Takemichi perguntou se ele lembrava que ele tinha dito que havia sentido algo como uma força extrema na primeira vez que ele voltou ao passado, e Naoto respondeu que sim. E então Takemichi contou sobre o que tinha acontecido dessa vez. Naoto pensou um pouco e disse que se ele realmente ganhasse essa força durante o tempo que ele estivesse no passado ele teria mais chances de conseguir chegar no topo da Toman para que fosse capaz de impedir a morte de Hinata. E Takemichi concordou porque afinal graças a isso ele conseguiu conhecer o Majiro. Mas eles foram andando até que chegaram e passaram pela recepção e após algum tempo finalmente encontramos ali. Estava um dos melhores amigos de Takemichi da época da escola Akon. Eles falaram algumas coisas até que ele chamou Takemichi para ir para fora para conversarem a sós. Eles falaram mais algumas coisas inclusive sobre a época que Takemichi saiu da Toman, coisa que ele já esperava afinal se no passado ele tinha entrado com certeza teriam algumas mudanças no futuro mesmo que não fossem grandes coisas. Mas após algum tempo Akon falou algo que deixou Takemichi extremamente surpreso. Havia sido ele que jogou Takemichi nos trilhos mas na hora Naoto apareceu e conseguiu salvar ele a tempo. Takemichi triste falou algumas coisas e pensou porque logo ele tentariam matar. E depois disso eles falaram mais algumas coisas até que Akon falou sobre a morte do Draken. Após isso Akon subiu em cima da beirada do prédio e se jogou. E Takemichi ficou parado apenas pensando em tudo aquilo. Após algum tempo Takemichi falou para Naoto sobre a morte de Draken e pediu para Naoto ver o que encontrava sobre. Passado alguns dias Takemichi novamente se encontrou com Naoto que revelou que Draken tinha sido morto por uma facada durante uma briga de gangues. E também falou que isso havia sido causado por uma briga entre Mickey e Draken e disse que ele teria que evitar que essa briga acontecesse. Após isso os dois deram as mãos e Takemichi se viu novamente no passado, sentindo algo pesado em cima dele e para surpresa dele tinha uma garota semi-nua em cima dele. Mas então o telefone tocou e ela foi atender e nesse momento Takemichi saiu correndo e acabou esbarrando com Hinata no meio do caminho. Mas então ele recebeu uma ligação de Draken mandando Takemichi ir para um local ele entendeu e foi andando junto com Hinata até o local marcado, onde encontraram dois membros da Toman que ameaçaram Takemichi para ele ir embora. Mas depois de um tempo um outro membro apareceu e ajudou eles e depois de um tempo Draken apareceu com a garota de antes. Que ele descobriu se chamar Emma que aprecia ser a namorada do Draken e Takemichi ficou um pouco assustados com isso mas eles deixaram de lado. Após algum tempo a reunião da Toman começou e Mickey apareceu, revelando o assunto daquela reunião era para falar sobre uma briga contra uma outra gangue Morbius. Todos falaram o que achavam até que um dos líderes de esquadrões foi confrontar Takemichi sobre o Kiyomasa que era do esquadrão dele. Mas, novamente o membro de antes disse para pararem. Após isso aquele mesmo que foi confrontar Takemichi antes foi chamado por Mickey que perguntou o que ele iria querer fazer e ele respondeu que queria espancar essa até a morte e Mickey perguntou se alguém tinha alguma objeção e então disse que no dia 3 de agosto aconteceria a batalha. E Takemichi lembrou que esse era o dia da morte de Draken. No dia seguinte Takemichi decidiu que iria testar aquela força de alguma forma para ter noção de como ela funcionava. Então ele foi até uma floresta e pensou em qual seria a melhor forma de testar, já que ele sabia que era capaz de quebrar o taco apenas com a resistência do corpo. Ele decidiu que iria começar com madeira. Madeira assim fez, e como era esperado a madeira foi quebrada.
Depois ele pegou uma pedra e tentou dar um soco. Mas no momento que ele pensou que sentiria uma dor muito forte pelo impacto, a pedra foi partida e então ele decidiu continuar. E então começou a socar uma árvore que rapidamente se quebrou. Takemichi não sabia o que estava acontecendo com ele, mas sabia que com aquela força ele com certeza teria mais chances de conseguir salvar Akon, Draken e Hinata, e então foi andando até encontrar o Draken e decidiu que até o dia 3 de agosto ele iria ficar de olho nele para que fosse capaz de o proteger. Bom galera, por hoje